Seu corpo funciona como um termostato energético. Não é um interruptor. É um sistema de calibragem constante. Ele ajusta a temperatura metabólica conforme os sinais que recebe. E quando o açúcar adicionado sai da equação, esse termostato precisa recalibrar. Não é crise, não é colapso, é reordenação. Mas o que acontece exatamente, minuto a minuto, célula a célula, quando o corpo para de receber glicose refinada a cada poucas horas? A resposta não é simples. E o ponto de virada não acontece quando você espera. Nas primeiras 24 horas sem açúcar adicionado, algo invisível começa a mudar. A insulina, o hormônio que funciona como chave de entrada para a glicose nas células, começa a circular em volumes menores. Não é dramático, não dói, não avisa. Mas cada vez que você comia açúcar ou carboidratos refinados, o pâncreas liberava insulina. Muito, rápido e repetidamente. Isso criou um padrão. O corpo passou a esperar picos de glicose. Passou a antecipar a chegada. E quando essa chegada não acontece, o termostato registra a ausência. Não como falha, como informação nova. O que muita gente não percebe é que insulina não trabalha sozinha. Ela interage com leptina, grelina, cortisol, glucagon. Um ecossistema hormonal complexo. E quando a insulina está constantemente elevada, esse ecossistema tende a operar em modo reativo. Sinalização de fome pode ficar embaralhada. A saciedade pode demorar a chegar. Não porque o corpo está quebrado, mas porque o termostato está calibrado para um tipo específico de combustível. Rápido, constante, previsível. Nas primeiras horas sem açúcar, o corpo ainda espera o próximo pico. E quando ele não vem, o termostato começa a procurar outras fontes. Entre 24 e 48 horas, a reordenação se aprofunda. O fígado guarda glicogênio, uma forma de glicose estocada para emergências. Não é reserva infinita. Dura talvez um dia, talvez menos, dependendo da atividade física e do estado metabólico individual. Quando o glicogênio começa a se esgotar, o fígado ativa uma via alternativa: gliconeogênese. Fabricação de glicose a partir de blocos não glicêmicos. Aminoácidos, glicerol, lactato. É bioquímica de bastidor. Você não sente, não escolhe. Acontece porque o termostato detectou queda no combustível esperado e ativa o plano B. Aqui entra o vilão invisível. Durante anos, talvez, o corpo operou em ciclos. Pico de glicose, pico de insulina, queda rápida, fome de novo, ansiedade, irritação. Não é fraqueza mental, é sinalização hormonal respondendo a oscilações bruscas. Esse ciclo mantém o termostato em alerta constante, como se o corpo estivesse sempre esperando a próxima refeição urgente. E nas primeiras 48 horas sem açúcar, esse ciclo ainda está rodando em segundo plano. A diferença é que agora ele roda sem combustível. O corpo sinaliza fome, mas não recebe o pico que normalmente apagaria o sinal. Isso pode gerar desconforto, irritabilidade, dificuldade de concentração. Não é sintoma de deficiência, é o termostato recalibrando. Existe uma crença popular biologicamente incompleta. O cérebro precisa de açúcar para funcionar. É verdade que neurônios consomem glicose, cerca de 120 gramas por dia em um adulto médio. Mas açúcar não é sinônimo de açúcar adicionado. O cérebro precisa de glicose sanguínea. E glicose sanguínea pode vir de múltiplas fontes. Carboidratos complexos, gliconeogênese hepática e, em condições específicas, corpos cetônicos produzidos a partir de gordura. O cérebro não diferencia se a glicose veio de uma colher de açúcar ou de um processo metabólico interno. O que ele registra é disponibilidade, e quando açúcar adicionado sai da rotina, o corpo aprende a manter essa disponibilidade por outras vias. Entre 48 e 72 horas, acontece o ponto de virada visual. Não é mágica, não é instantâneo.
mas é quando o termostato reduz a expectativa de glicose constante e começa a acessar reservas de forma mais eficiente. A insulina basal, aquela que circula o tempo todo, mesmo em jejum, tende a cair ainda mais. E isso pode favorecer a liberação de ácidos graxos do tecido adiposo. Gordura armazenada começa a ser mobilizada para fornecer energia. Não porque o corpo entrou em modo sobrevivência, mas porque o termostato ajustou a calibragem. A prioridade metabólica mudou de usar glicose rápida para usar o que está disponível de forma sustentada. Nesse momento, muitas pessoas relatam mudança na clareza mental. Menos névoa, menos oscilação de energia. Não é efeito placebo. É provável que esteja relacionado à estabilização da glicemia. Sem picos, sem quedas bruscas. O cérebro opera melhor em ambiente metabólico estável. Mas isso não acontece com todo mundo. Variação individual importa. Genética, microbiota, estado metabólico prévio. Alguém com resistência à insulina pode demorar mais para sentir mudanças. Alguém com metabolismo já flexível pode adaptar em menos tempo. Aos 7 dias, o corpo não está curado. Não atingiu perfeição metabólica, mas o termostato, para muitas pessoas, já opera em configuração diferente. A sensibilidade à insulina pode ter melhorado. Isso significa que as células respondem melhor ao hormônio, precisam de menos insulina para processar a mesma quantidade de glicose. Marcadores inflamatórios podem ter começado a cair, embora isso dependa de múltiplos fatores além do açúcar. O padrão de fome tende a se reorganizar, não porque o corpo se curou do vício, mas porque o ciclo de picos e quedas está menos presente. E sem esse ciclo, a sinalização de saciedade pode funcionar com menos ruído. O interessante é que essas mudanças são reversíveis. Não são permanentes por decreto biológico. Se açúcar volta em volume alto, o termostato recalibra de novo, na direção oposta. Porque o corpo é um sistema adaptativo. Ele não julga, não pune. Ele responde. E a resposta depende do contexto metabólico que você oferece. 7 dias sem açúcar adicionado não transformam o metabolismo completamente, mas podem ser suficientes para mostrar que o termostato consegue operar em outra frequência. Que a necessidade urgente de glicose rápida não é mandatória. Que o corpo tem vias alternativas funcionais esperando para serem acessadas. O ponto de virada em 72 horas não é garantia, não é promessa, mas é uma janela observável em parte da população. É quando o termostato energético tende a aceitar que o padrão mudou e começa a trabalhar com isso, em vez de contra isso. O que acontece depois depende de consistência, de contexto, de individualidade biológica. Mas o mecanismo está lá, silencioso, funcional, esperando calibragem. Aviso informativo. Este conteúdo tem finalidade educativa. Não substitui orientação médica ou nutricional individualizada. Mudanças metabólicas variam entre indivíduos. Pessoas com condições como diabetes devem consultar profissional de saúde antes de alterar padrões alimentares.